Esse aqui eu já... Tudo isso aqui é para digamos, evidência do que eu estou falando. Não estou inventando. Na verdade, assim, até mesmo que seja um conceito mais recente, teve muita coisa na época que mesmo que talvez não tivesse conhecimento desse conceito, a gente sabe que foi aplicado, talvez não com esse objetivo específico, mas são coisas que a gente pode considerar como sustentáveis, já naquele tempo mesmo sem haver o conceito. Que nem, por exemplo, a questão da cidade verde, a gente ter um planejamento baseado em fazer a cidade ter as vias, uma vai, outra volta, a questão da mobilidade urbana. Tem muita coisa que foi pensado na época, que hoje em dia pode se enquadrar dentro dos conceitos mais atuais, que mesmo não tendo um conceito na época, eles se encaixam nesses conceitos de hoje, sabe? Com certeza. Na realidade... E a ideia também não é nem fazer uma crítica à época, porque a gente achou um dos períodos mais, assim, talvez do ápice do desenvolvimento de Curitiba. Por causa do crescimento em geral do Paraná e do Brasil. Né? A sociedade acompanhou isso. Perfeito. Hoje ninguém cresce, no caso do Brasil, por causa da recessão. Sim. Mas naquela época você, enfim, pode ver o seguinte, que muitas das discussões técnicas da gestão da cidade, da época, acabaram... Era empírico e meio intuitivo, sabe? Era uma lógica que nenhuma ciência tinha proposto, nem a ciência matemática, nem a econômica, nem a social, nem a geografia, ninguém. Mas fazia sentido, era uma questão de bom senso. Eu me lembro de uma discussão que a gente teve com o Banco Mundial na época e o pessoal do Banco Mundial queria saber qual era o método que a gente tinha usado. E um dos meus colegas falou: usamos o método do bom senso. Eles ficaram indignados da gente ter respondido daquele jeito, que entenderam que a gente estava fazendo troça de método. Eu falei: não, mas é verdade. E é mais do que bom senso, é bom senso da realidade local. E a gente ficou com aquela coisa de dizer: qual é o método? BSRL. Porque na época todo mundo falava sigla, nosso método é BSRL. Aí o pessoal, os que eram mais curiosos, perguntavam: o que é isso? Mas a maioria que ia mostrar conhecimento não perguntava nada. Tá. Faz uma cara assim, tá. Como se conhecesse. Como se conhecesse. A gente ria por dentro, você não entendeu nada, mas também não vai contestar para ficar com vergonha de dizer não sei o que é isso, afinal. Né? Os poucos que perguntavam: mas o que é DSRL? Bom senso da realidade local. E vai ser feito assim. Hoje, já me adiantando, chegando para o final, a gestão urbana, quer dizer, o desenvolvimento urbano e a gestão das cidades se pautam basicamente por 3 grandes diretrizes internacionais que foram adotadas, não digo por todos, mas pela imensa maioria dos países, porque foram promovidas e incorporadas a vários documentos globais detalhados na Assembleia Geral das Nações Unidas. O primeiro era dos objetivos do milênio, que viraram objetivos do desenvolvimento sustentável, e a famosa Agenda 2030, que o Brasil adotou. Tem um decreto legislativo do Senado que determina a incorporação disso no planejamento em geral, especialmente da cidade no planejamento geral. Então, nenhuma cidade pode dizer não vou fazer ou não quero fazer, tem que fazer. Segundo, a preocupação com as mudanças climáticas e daí as medidas de mitigação ou de adequação, um dos dois ou ambos, conforme for, mesma coisa. No decreto legislativo existe uma obrigação de estar incorporado ao planejamento geral, só que tem um aspecto físico, e daí não é só urbano, é físico de modo geral. E terceiro, do ano passado, a nova agenda urbana, que foi aprovada, adotada, discutida e adotada na Conferência Habitat 3 em Quito, e passou a fazer parte de todo o arcabouço de diretrizes de gestão. O Brasil adotou diretamente, até porque fazia parte do comitê que estava discutindo isso, e foi um dos países que mais contribuiu para essa visualização, montagem. E, na verdade, eu acho que a gente poderia ficar muito orgulhoso, porque a nova agenda urbana, ela, assim como alguns dos ODMs, surgiram da experiência de Curitiba.
Quer dizer, hoje, quando a gente está falando do plano diretor, zonamento, não sei o quê, nós temos uma responsabilidade muito maior, porque é a responsabilidade de trazer de volta e reforçar aquilo que a cidade deu para formar esse conceito internacional. Então, eu fico preocupado, porque nem todo mundo conhece isso, a Câmara de Vereadores nem sempre entende isso, e eu acho que passa a ser quase uma responsabilidade pessoal por ter vivido tudo isso e dizer, gente, nós começamos esse conceito, nós temos a obrigação de reciclar o conceito e mantê-lo andando, né? Não quer dizer que tem que ser igual aos anos 70, não é, mas o princípio continua sendo o mesmo. Né? Perfeito. Então vamos lá, você faz as perguntas específicas se você quiser. Não, na verdade sim, até a gente até entrou um pouco no bate-papo assim, mas eu vou começar com uma pergunta assim, que essa a gente quis trazer para um... Vou desligar aqui. Perfeito. Qual que é a relação, assim, vou perguntar assim, entre, já que o senhor fez parte de todo esse projeto, assim, mas qual que é se o senhor puder contar um pouco dessa relação entre o Alberto Paranhos e a cidade de Curitiba, o processo de desenvolvimento? Tá, é uma história engraçada. Eu terminei o curso de Economia na Universidade Federal em 69 e a minha turma teve uma característica muito específica. É que em 67 a 68, alguns formandos e professores da Federal foram a Santiago fazer um curso na CEPAL. Um curso de superação do subdesenvolvimento, já numa época em que estava se apontando o crescimento urbano, que as cidades estavam aumentando, que a produção estava ficando menos rural, ainda rural, mas já com muitos serviços em cidades, industrialização, etc. Quando eles voltaram para Curitiba, a minha turma, que em 69 estava no 4º ano de Economia, a minha turma recebeu esse povo de volta, porque a faculdade ofereceu como cursos adicionais algumas matérias como gestão de projeto, economia urbana, economia rural, etc. Naquela época, inclusive, o Paraná estava num processo de expansão, de crescimento e de desenvolvimento. Sim. E havia um órgão de promoção e desenvolvimento, que era o BADEP, Banco de Desenvolvimento do Paraná, e eles estavam preocupados em transformar o Paraná num celeiro do Brasil. A ideia era essa, aproveitar o território paranaense para isso. Porque o Paraná era meio uma coxa de retalhos, tinha Curitiba e o Planalto Central, região Gerais, o norte, hoje chamado Norte Velho, que era ligado a São Paulo, o norte mais moderno, que estava sozinho, mais vinculado com outra parte de São Paulo e Mato Grosso. Então era uma coisa descosida. E isso passou a ser uma preocupação do BADEP. No nosso caso, nós pudemos optar entre economia urbana, economia rural e economia setorial. E muita gente optou por economia rural, junto com outros agrônomos também estudavam isso, para fazer parte do BADEP, trabalhar nas áreas de desenvolvimento, porque isso estava realmente sendo promovido com muita força. Era a CODEPAR, Companhia de Desenvolvimento do Paraná, que depois virou BADEP. E a COPEL, que estava começando um programa grande mesmo de expansão, também oferecendo estágio e curso à vontade e postos de trabalho, para que a energia fosse o elemento condutor, indutor e até sustentador de uma boa parte dessa produção, desse desenvolvimento. Bom, então eu terminei meu curso em 69, por acaso terminei em primeiro lugar, recebi uma bolsa de estudo do governo francês, fui fazer doutorado na França. Lembrando que a França naquela época estava num turbilhão, eles estavam reformando a Universidade de Paris, né, por causa do maio de 68. Em 69 eles não conseguiram fazer o arranjo que queriam, em 70 foi mais ou menos arranjado, e eu entrei nessa confusão. A minha intenção era estudar exatamente isso, como é que funciona a vida numa cidade do ponto de vista econômico. Quanto custa, quem paga, como é que se faz a manutenção, enfim, essas preocupações. E se isso podia ter algum modelo. Na verdade, eu fui para lá tentando entender que modelinho econômico poderia servir de apoio para decisões de gestão da cidade. Bom, tudo bem, estudei uma opção de coisa, afinal não acabei o doutorado porque na época o governo francês resolveu não renovar, não estender bolsas de latino-americanos para privilegiar as bolsas dos canadenses de língua francesa, que era uma prioridade da França.
Então, eu terminei meu curso na metade. Eu tinha feito o curso preparatório, algumas matérias, muitas matérias interessantes. O meu orientador lá, minha orientadora era uma francesa, doutora em economia urbana. Ela me orientou, fiz cursos na área de ciência política, direito, economia e urbanismo. Só que como a universidade estava dividida, a universidade 1, 2, 3, até 3 na época, 12, aliás, cada uma com um foco, para eu progredir na formulação do doutorado, precisava ter 7 créditos atestados em uma universidade. Na verdade, eu tinha 11, mas em 4 lugares diferentes. Eu tinha alguns de economia, alguns de direito, alguns de urbanismo, alguns de ciência política, e, portanto, nenhuma delas podia me dar esse atestado. Agora não, já faz uns 20 anos que pode, porque as universidades todas se falam. Mas naquela época não, estava todo mundo muito ciente, muito cioso da sua área, do seu feudozinho ali do lado. Sim. Eu não me preocupei muito porque eu nunca tive a ambição de ser professor universitário. Eu queria ter conhecimento, queria ter instrumentos de operação. Então eu estava muito feliz com tudo que eu tinha aprendido. E na época, o governo francês estava mudando o regulamento de urbanismo, o famoso RU. E como parte do meu estudo, eu tinha que fazer estágio em algum lugar. Então, eu fui fazer estágio no Instituto Urbanismo de Paris, que é o IPUC de Paris. Assim. E lá eu conheci o arquiteto Raphael Delis, que estava num grupo de profissionais da América Latina visitando a França. E daí eu fiquei curioso, né, porque os dois de Curitiba, e ele falou: o que você está estudando? Eu expliquei que estava estudando. Ele disse: nossa, nós precisamos de esse tipo de formação, porque o IPUC está revendo algumas coisas do plano diretor, montando alguns trabalhos de desenvolvimento, e a gente não tem um economista com essa visão urbana. O economista faz pesquisa, discute macroeconomia, mas não tem a visão urbana. Então, quando você se interessar, por favor, nos busque. E aconteceu que, como a bolsa não foi renovada, um ano depois eu estava de volta em Curitiba, porque eu ia ficar estudando lá. E aí vim aqui. E o Rafael me nomeou na mesma hora assessor para tratar os dados do censo de 70, que já estavam saindo naquela época, em 73, março de 73, para ver como é que se fazia a programação dos investimentos em Curitiba em função de densidade, demografia, demandas e tal. E esse foi o meu início do trabalho. Daí, em 74, eu fui promovido, uma mesma posição, mas dentro da diretoria, e depois eu fiquei na diretoria até 83, quando acabei saindo. Que é bem o período que a gente está analisando. Então, todo esse período eu fazia parte da diretoria do IPUC, não era o presidente, eu era um dos diretores, isso. E várias vezes aconteceu de eu assumir a presidência interinamente, porque o meu colega que trabalhava com a parte de projetos não gostava de gestão. Ele era e continua sendo um excelente arquiteto, está aposentado, tranquilo, mas ele detestava a gestão. E eu acredito que você só consegue implantar ou implementar algumas ideias se você tiver um instrumento de gestão com você. Senão você vai ter que convencer alguém para esse alguém fazer. No momento em que essa pessoa está na gestão, ela não tem que convencer ninguém. E essa é uma das razões que eu considero, e pouca gente admite isso, que para mim é uma evidência empírica e prática, por que o planejamento de Curitiba deu certo? Porque desde 71 até, digamos, 2013, 14, a última gestão do Cruz, por exemplo, em 8 mandatos de quadrenais, digamos assim, em 9 mandatos, 5 deles, o prefeito foi ex-presidente do IPUC. 3 mandatos do Jaime, 2 mandatos do Cássio Taniguchi. Mais o Rafael, que era funcionário do IPUC, mais 4 anos. Ou seja, você tem em 70% do tempo, a gestão política foi feita por alguém que vinha do planejamento. Perfeito. Ninguém vai me dizer que isso não tem importância. Certo? Então, quando o pessoal fala, a política de Curitiba é muito importante, muito interessante. É verdade. Mas a pessoa que foi eleita, não importa como, mas a pessoa que foi eleita, que tinha o bastão da decisão política,
vinha do planejamento. E, portanto, tinha muito mais propensão a executar as coisas do planejamento que alguém que não tinha nada a ver com o planejamento. Certo? Perfeito. E isso, para mim, responde por uma grande parte do sucesso do planejamento em Curitiba, tá? Comparado com outros casos. Perfeito. Eu não conheço nenhum outro caso de capital brasileira em que alguém que tenha vindo do planejamento tenha acabado ficando no executivo. Tá? Assessor, tudo bem, secretário, mudou de passo e tal, não sei o quê, mas que tenha sido prefeito, eu posso estar enganado, mas eu não conheço. Vocês podem até botar na primeira pesquisa de vocês se encontra algum caso. Eu nunca procurei na realidade, mas nunca apareceu tanto assim. Então, o fato de ter conhecido o Rafael lá e ele ter explicado, olha, eu queria fazer assim, eu expliquei, olha, na minha tese eu estou tentando entender qual é a densidade ideal de uma cidade, aquela densidade que, se for mais baixo, o custo de manutenção é muito alto, porque tem pouca gente para dividir o custo. E se for muito mais do que isso, ela é invivível, porque as pessoas se atropelam na rua, é muito denso. Essa é uma preocupação. E como é que você induz esse negócio a acontecer dessa forma naquele território? Porque vai ter que acontecer alguma ocupação. E, para mim, o zoneamento do solo, entre outros instrumentos, é o principal para fazer a distribuição coerente de atividades econômicas e moradia no território. Para isso que funciona o zoneamento. Não é por um capricho do arquiteto de altura mais aqui, menos ali, bonitinho lá, feioso do outro lado. Não é assim. Essa pode ser uma consequência desejável ou não, mas o foco tem que ser essa distribuição coerente, né? Custo eficiente, como eu costumo dizer, das atividades da população no território. E foi assim que eu cheguei em Curitiba. O senhor até, dentro da resposta, você já respondeu a segunda pergunta que eu ia fazer. Que eram, assim, dentro desse período, assim, as principais instituições mesmo que corroboraram, que levaram Curitiba a ter esse desenvolvimento, então, foi, até pelo que você falou, assim, foi a questão de ter uma pessoa do planejamento no executivo. O IPUC, eu acredito que contribuiu de forma direta no desenvolvimento do Curitiba, não tem como negar isso, né? Tem mais alguma instituição que você acredita que teve uma colaboração assim, direta para induzir esse desenvolvimento? Várias, na realidade. Não é um mérito só do IPUC, de jeito nenhum. Sim. Da prefeitura inteira, na realidade. Não é só. Quando eu falo IPUC, na época, havia uma preocupação dos prefeitos, pelo menos Jaime, Saul e Jaime, com certeza, nesse período, de ouvir o planejamento, prestar muita atenção no planejamento, sem que isso significasse comando sobre os outros temas, sobre as outras secretarias, né? Até para não gerar uma ciumeira que de vez em quando acontece. Então, o IPUC era o chamado primo inter pares, todos têm o mesmo grau de hierarquia, mas nessa mesa, por exemplo, era comum as reuniões mensais do Conselho de Desenvolvimento, e o prefeito falava o que ele queria, ele dizia assim, o IPUC acha o quê? E aí quem estivesse ali, normalmente era o presidente e eu, e às vezes só eu, porque eu estava na presidência, mas geralmente era o presidente e eu era o supervisor de informações na época. O título até hoje existe, continua sendo supervisor de informações. A diferença entre aquela época e essa é que depois da minha saída, saiu da informações a questão de processamento de dados e serviços e virou o ICI. Saiu a questão de formação de funcionários e virou o IMAP, Instituto de Administração Pública. Então, muitas coisas que eram supervisão de informações, que as supervisões de informações na época, ela coletava informações, processava informações e formulava diretrizes de política urbana, do ponto de vista econômico. E talvez por isso eu tenha me dado tão bem com os colegas diretores de planejamento, de projetos, porque cada um tinha bem definida a sua área e elas se apoiavam reciprocamente. Eu costumava dizer para os do planejamento, falei, olha, eu não faço gestão de processo. O meu foco, aprendido na França e depois no Banco Mundial, há muitas penas, é focar em resultado. Eu faço gestão de resultado. O resultado que a gente pretende é isso aqui. Não é um modelinho que você tá lá. E eu costumo usar essa figura. Eu não estou propondo um trilho, e sim uma trilha. Você vai naquela direção e
sai dela quando precisa, mas o teu norte está lá, você sabe onde quer chegar. Tem infinitos caminhos para chegar lá. Você vai buscar o mais, digamos, propício politicamente, o mais barato quando é mais de um, o menos, digamos, complicado em termos de gestão. Tem uma série de coisas, mas você não pode perder de vista onde você quer chegar. Isso é gestão de resultado. E eles montavam as estruturas físicas, que é a função do IPUC, os projetos físicos, que corresponderiam a esse encaminhamento. Eu não dou palpite naquilo, podia no máximo dizer gostei, não gostei, mas isso para mim era irrelevante, minha opinião não era importante nisso. A minha preocupação é saber como é que esse negócio acaba apoiando essa política urbana e esse desenho da cidade, que os próprios arquitetos montaram, e que a população foi se acostumando a entender, né? E sempre com as minhas questões básicas, quanto custa e quem paga. Sim. Agora, você fala de outras instituições, assim, de cara, todas as empresas estaduais precisam do serviço. Copel, Sanepar, Telepar. Por duas razões. Primeira razão, porque a prestação de serviço. Você não pode ter desenvolvimento urbano sem água, esgoto e luz. Telefone hoje em dia, né? Lembra-se, nós estamos falando de uma época em que isso aqui não existia. Perfeito. Só para constar que hoje, 2017, aqui tem mais tecnologia do que a cápsula da Apollo 11, que chegou na Lua, certo? Aqui tem muito mais tecnologia do que tinha lá. Então, você imagina o que a gente tinha que fazer para driblar todas essas coisas. Então, as empresas também tinham suas dificuldades. Só que, como todas eram estatais, nós nos comportávamos como um pool de apoio recíproco. E um dos trabalhos que foi feito em 74, 75, não me lembro, foi antes de 75, porque ele foi refletido no zoneamento de 75, foi um seminário que a gente organizou aqui nessa sala, na realidade, e depois no auditório aqui em cima, que era assim, eu perguntei para todo mundo qual era a densidade ótima para a prestação de serviço. Quer dizer, água. Qual é a densidade boa, a mais barata na curva de custo para botar os canos de água? Qual é a densidade do esgoto? Qual é a densidade da telefonia fixa? Na época a gente só falava telefonia, porque ninguém pensou em celular, né? Sim. Então, só tinha uma. Qual é a densidade da energia elétrica? Qual é a densidade da geração, da distribuição e do consumo de energia, enfim, da energia na casa? Perfeito. Tanto faz, pode ser qualquer uma, como é que é? E todos eles vieram, para eles foi uma pergunta estranha. A gente faz o que tem que fazer, sim, mas qual é a densidade boa para que isso seja menos caro, digamos assim? Perfeito. E foi montado isso, Coab. Qual é a densidade boa do conjunto habitacional? Tanto faz, como é do ponto de vista da produção? Eu posso dizer qual é o desenho que melhor corresponde à qualidade de bem-estar. Não é uma casa de 20 metros quadrados, também não precisa ter 200, certo? É um andar ou dois, não sei, depende da preferência, mas qual é o tamanho do lote? Essas coisas a gente pode decidir do ponto de vista físico, mas do ponto de vista da economia deles, qual é a densidade boa para essas coisas? E depois de juntar tudo isso, o IPUC fez uma tabelinha, dando essa referência. Olha, não existe uma densidade ideal, porque ela muda conforme o serviço, mas existem algumas pistas. A gente sabe que menos do que 50, talvez não nem seja válido hoje em dia, mas na época a gente sabia que menos do que 50, 80 por hectare, pessoas, habitantes por hectare, você não ia conseguir, por exemplo, organizar um transporte de massa decente. Que é uma pergunta que a gente também fazia para as empresas, para URBs, na região. A água e esgoto imaginava que era por volta de 150, menos do que isso é muito caro, porque o tubo é o mesmo. Ele vai ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas o custo é o mesmo, colocar lá, tá? E daí tem que repartir isso entre quantos para fazer o pagamento, né? Depois a produção da água. A água passa por ali, mas ela vem de algum lugar. De onde você traz essa água? Por quantas pessoas você divide o custo dessa água, por exemplo? E do esgoto, e por aí vai. Então, quando nos anos 74, 75, nós juntamos todo esse pessoal, todos esses saberes, e produziu-se um documento que eu não me lembro, eu acho que nunca foi publicado na realidade, mas foram feitos esses estudos, discutidas essas coisas, que geraram
o primeiro zoneamento da cidade, se você olhar o mapa de 75, você vê que ele é muito parecido com esse aqui, na realidade, tanto o de 75 como o de 2000 e 2000, que está agora no rever, que estou colaborando nessa revisão, ele é muito parecido. E a discussão principal que se encaixou no transporte foi justamente a técnica ou a diretriz de que, como o ônibus não anda, ele anda reto, ele pode fazer uma curva, mas ele tem uma direção, ele vai geralmente reto. O lógico seria você ter densidades maiores, diversidades maiores ao longo do caminho do ônibus, que foi o que nos levou ao conceito de desenvolvimento linear. Até hoje eu tinha dúvida na época, agora tenho mais ainda, se é desenvolvimento linear ou crescimento linear. Eu acho que na verdade é mais crescimento que vai pela expansão. Mas enfim, a ideia era atrelar isso ao ônibus. Então, quando hoje o mundo inteiro fala em TOD, que agora é moda a gente ter sigla em inglês, né? Então é o Transport Oriented Development, que é o desenvolvimento orientado pelo transporte. Curitiba já veio fazendo isso em 63 ou 4, entendeu? Quer dizer, 30 anos depois, comentaram que virou uma tese essa história. Como você falou, talvez a gente estivesse à frente do tempo, não sei, mas eu acho que foi na realidade uma simples questão de bom senso que levou a que essas observações empíricas se transformassem em diretrizes de gestão e de planejamento. Perfeito. Quando o pessoal do Rio de Janeiro, por exemplo, inventou, enfim, não sei se foi o pessoal do Rio de Janeiro, mas falaram em BRT, né, o Bus Rapid Transit, e inauguraram a Transoeste na Barra da Tijuca. Por acaso eu estava prestando consultoria lá numa empresa do Rio de Janeiro e falaram que o Rio de Janeiro, enfim, tem um sistema desse. Eu falei, pois é, só estão 45 anos atrasados, mas tudo bem, é melhor estar 100 anos atrasado. Sim. E eles ficaram indignados. Como assim, beleza? Gente, Curitiba tem que ser 74, não é possível que vocês a 1000 quilômetros não saibam disso. Sabe, vocês vão tomar como referência Bogotá, que copiou Curitiba, vão tomar como referência algumas cidades europeias que copiaram Curitiba. Só olha para Curitiba, não precisa ir tão longe. Sim. Né? Então, não que tenhamos uma soberba muito grande para sustentar isso, mas é uma realidade. Sim. Então era isso. Retomando de outra pergunta, todas as empresas prestadoras de serviço foram fundamentais na hora da definição de alguns desses corredores e do tamanho deles em termos de densidade, porque a ideia era ter um olho na custo-eficiência. O outro olho é o olho do arquiteto no desenho da cidade, tudo bem, mas sem perder de vista quanto custa e quem paga. Uma coisa que eu tenho certeza que vocês passaram, assim, talvez uma das maiores dificuldades que vocês devem ter enfrentado foi para desenvolver o projeto, que era no braço, estatística era ali. Quando eu fui no IPARS, o Jimmy me levou numa sala onde eles faziam cálculo. Assim, com umas pranchetas, assim, eu não consigo imaginar eu fazendo cálculo estatístico com aquilo. Porque a gente usa vários programas, assim, uma coisa que você sai instantaneamente, né? E aquelas pranchetas, assim, uns cálculos, assim, que eu não conseguia entender de onde começava e onde terminava, assim, mas era uma coisa... Eu imagino que você deve ter passado por isso, uma coisa bem semelhante aqui também. Sim, era muito trabalhoso. A gente usava uma maquininha horrorosa, que é de contabilidade, você gira e ela tem um botão que marca a casa decimal, unidade, dezena, centena, milhar, dezena, milhar, etc. Então, volta para cá e vai para lá, multiplica, não sei o quê. E aí você chegava no final e disse, puxa vida, mas e se fosse 35 por hectare em vez de 30? Tudo bem, multiplica por 2,5, mas nem tudo é proporcional. Então refaz o cálculo de novo. E isso nos desesperava, porque a cada vez que tinha uma reunião nesse grupo grande, e que alguém dizia, mas esse eu tremia. Significava, não vou poder responder agora, e vou levar mais 4 dias calculando coisas para fazer uma nova reunião. Então, muitas vezes eu me adiantava a pergunta por uma questão de estratégia, né, para não perder o momento da decisão, dizer, bom, eu tenho essa diretriz aqui, tanto, daqui. E se fosse, pode parar. Se fosse 20% menos era assim, se fosse 20% mais era aqui. Esse é o meu intervalo. Você escolhe qualquer coisa entre um e outro. E aí morreu a dúvida que a gente tinha que progredir, não podia parar, você não podia parar todo mundo para recalcular tudo. E essa era uma dúvida pertinente, não que eles fossem chatos, entendeu? Eu achava perfeitamente razoável
que qualquer dos gestores, quando eu falo gestor, estou falando da Secretaria, na época era departamento, mas a atual Secretaria de Educação, de Saúde e outras, o água, mas abastecimento e tal. Perfeito. E, por exemplo, bom, não sei, qual é o que outra pessoa fazer? De repente eu estou me adiantando. A minha próxima pergunta, mas se o senhor quiser comentar, pode comentar. Acho que uma das coisas que eu acho que deu muito certo em Curitiba e foi outra das inovações da cidade foi o seguinte: naquela época, do ano 74 até 79, 80, acho que mais um pouco, os prefeitos assumiram no dia 15 de março. Você tinha eleição em novembro, dia 15 de novembro, era a eleição, não tinha segundo turno, era uma eleição só. E no dia 15 de março do ano seguinte, o prefeito tomava posse. Um dos perigos que acontecia, e acontecia muito frequentemente, é que digamos, a diretriz de orçamento era aprovada no ano anterior, isso não mudou, é igual. Só que chegava em janeiro e fevereiro, o prefeito daquele ano gastava todo o dinheiro. Quando o sucessor não era da mesma linha. mesmo partido. Isso. Então o cara assumia dia 15 de março com orçamento zero. Tá? Ninguém entendia, eu ficava indignado com isso, não aconteceu nesse período. Mas eu ouvia colegas falarem em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre e tal. Eu ficava indignado e pensava, mas será que esse pessoal não se dá conta de que quem está perdendo é a população da cidade, não é o prefeito que está lá? Por que adianta você ter um prefeito que não pode fazer nada? Porque o dinheiro está todo empenhado e você não pode desempenhar para fazer outra coisa. A burocracia. Então, essa foi a primeira razão e a principal da lei de responsabilidade fiscal. Que era, primeiro, mudar o dia 30 para o dia 1º de janeiro. O anterior vai fazer um orçamento, nem sempre é o que o prefeito do ano quer fazer, né? Porque a lei já foi aprovada em setembro, a eleição em outubro. Quer dizer, o camarada que sai da eleição, ele já sai com um orçamento aprovado para o ano seguinte. Mas pelo menos o ano inteiro, ele não vai perder um centavo daquele orçamento. Bom, então, esse é um elemento que eu considero fundamental. Só que nesse embate do que vai fazer o ano que vem, a nossa primeira preocupação, o Curitiba na época crescia 5 e pouco, 6% ao ano. É um monte de gente. É uma China de hoje em dia. É muito simples. Nessa taxa, próximo de 7% ao ano, você dobra a população a cada 10 anos. Ou seja, e essa é uma tese que eu, junto com mais outros colegas, defendíamos no IPUC. Curitiba, naquela época, tinha 600 mil habitantes, mais ou menos, por aí. Então, a manter aquele ritmo, em 1980, ela chegaria a 1 milhão e pouco. Então, eu digo prefeitos assim, não me interessa muito aonde vão morar, onde estão morando os atuais 600. Me interessa que os outros 400 morem melhor, porque a tendência vai ser melhorar a média. Se eu agir sempre no benefício que está abaixo da média, eu subo a média. Eu não tenho que agir no que está acima da média. É óbvio, é uma questão de bom senso estatístico. Você não vai melhorar a média agindo acima da média. Você melhora agindo abaixo da média, porque você vai fazer esse pessoal crescer, certo? Bom, então vamos fazer assim. Tá. Primeira condição, escola primária. Então é muito simples. Nós criamos uma coisa chamada chamamento escolar. Eu acho que a primeira vez foi chamada escolar. O Ministério da Educação deu uma bronca, porque o nome certo era chamamento, mas enfim, não pode. Em que no mês de outubro, ao longo do mês de outubro, os pais e mães, né, que tivessem filhos que no ano seguinte iam fazer 7 anos, portanto teriam que ser matriculados no primeiro ano do então primeiro grau, que era a responsabilidade municipal, tinham que registrar a criança. Então iam qualquer escola da rede municipal, qualquer uma, e de preferência aquela mais próxima da sua casa, e preenchia uma fichinha simples, um tamanho A3, A5, aliás, que é metade do A4, que tinha lá os dados da criança, e ao mesmo tempo a gente perguntava, sua rua é asfaltada? Tem calçada? Tem meio-fio? Tem árvore? Tem água em casa? Tem esgoto? Tem energia elétrica? Tem fio? Tem isso aqui? Tem isso? Tem aquilo? Passa ônibus? Qual ônibus? Bom, aproveitar e fazer uma pesquisa. Exatamente. Então o pessoal dizia assim, peraí, isso não tem nenhuma representação estatística. Não tem. Realmente, eu não vou usar isso como estatística, vou usar para atualizar meu mapa. Porque como a gente vai ter gente na cidade inteira, em princípio, tem
famílias, onde tem família deve ter criança. Uhum. Eu preciso saber aonde estão essas crianças. E aí a gente tinha, por bairro, a demanda escolar do ano seguinte, do primeiro ano. Porque o que está no primeiro ano deve ter passado para o segundo, vai repetir o primeiro e tal, mas quem está entrando na escola é o primeiro ano. Uhum. Bom, com base nisso a gente ia saber quantas salas de aula precisava. E aí a pergunta para a educação era assim: nesse bairro aqui eu preciso de mais 4 salas de aula. O que vocês preferem? Aumentar uma sala que já existe, criar uma nova escola de 4? Qual é o problema? Porque o acordo que nós tínhamos era o seguinte: quem decide a localização do equipamento é o IPUC. Uhum. O que vai funcionar dentro do equipamento é a Secretaria Técnica, é a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e tal. Mas nós queremos colocar a escola num lugar em que, para nós, facilita o entendimento da gestão da cidade. Por exemplo, se é uma escola de primeiro grau, criança de 7 anos, ou até pré-primário, creche, não pode ficar numa rua onde passa ônibus. Uhum. Certo? Vai ter que ser, e a posição que nós tínhamos na época era a seguinte: quanto mais para baixo na escala do ensino, pré-primário, jardim de infância e primeiro grau, é preferível ter muitas unidades de pouco tamanho, para você espalhar pela cidade inteira, no pressuposto de que a família vai a pé levar a criança, anda 2 quadras, 3, 4, 5, sei lá, e de repente a criança com 8 anos ou 9 vai a pé, sozinha. Uhum. Tá? Então são poucas unidades, pouco tamanho, E muitas unidades. em cidades pequenas, mas espalhadas na cidade inteira. Já no antigo ginásio, que era aos 11 anos, de 11 a 14, em que a responsabilidade era compartilhada entre o município e o estado, você pode partir do princípio que uma criança de 11, 12 anos pode entrar no ônibus. Uhum. Então eu quero essas escolas nas ruas onde passa ônibus, e de preferência perto do ponto de ônibus. Se tiver uma linha nova, põe o ponto de ônibus na frente da escola, porque daí a própria escola está controlando o ônibus. Então tem escola, o próprio funcionário da escola pode usar, o aluno. Exatamente. E assim sucessivamente. Então, eu acho que, sabe, são pequenos detalhes, mas eu acho que esse tipo de detalhe qualifica ou melhora a qualidade do planejamento. Não é só uma questão de dizer, Do planejamento de vida também, né? Porque sim, melhora... de bem-estar da população, Sim. do dia a dia da cidade. A preocupação que o PUC tinha era em fazer com que a população tivesse uma melhor rotina de vida, de todo o dia, entendeu? Não é só ter a melhor escola, o melhor isso, o melhor aquilo. A outra, digamos, o valor agregado de qualidade dado pela arquitetura, por orientação do Jaime, depois de saúde do Jaime também, era que o equipamento falasse com a cidade. Quando eu digo falasse, quer dizer o seguinte: quando você diz, todos os táxis são laranja, você viu um carro laranja passar, é um táxi. O ônibus era vermelho. Então tá, passou um ônibus vermelho, eu estou na Estrutural, estou na Canaleta. O posto de policial é cinzinha com teto amarelo, porque o uniforme deles era meio bege cinza com cap amarelo. Então aquilo remete a uma simbologia que a população entende como é que é. Cria uma identidade, né? Tinha uma identidade. Junto com a Copel, nós discutimos iluminação pública. Então a ideia era ter, naquela época, uma época mais folgada nesse aspecto, luz com vapor de mercúrio e vapor de sódio. Então, uma é branca, outra é amarela. Vamos colocar nas principais a amarela. Porque a pessoa que está dirigindo à noite, está andando numa rua de luz branca e vê uma transversal amarela, vai saber que é mais importante. Para, porque aquela lá é mais importante, se não tiver sinal. Então, havia uma série de preocupações de simbologias que facilitavam o entendimento da população em relação ao uso da cidade. Eu não vou dizer que isso se perdeu. Eu acho que a complexidade da cidade chegou num momento em que você não pode ter só isso, certo? Ela mudou muito, não só aqui como em outras cidades. Mas esses eram elementos que os outros gestores municipais, quando vinham nos visitar, achavam assim engraçado, dizer assim, puxa, vocês preocupam umas coisas tão pequenininhas e ao mesmo tempo tão óbvias, que é simples resolver a qualidade da cidade baseado nisso. Porque tem um aspecto de educação da população para o uso da cidade. Perfeito. Então, concluindo, né, sem o entendimento da Copel, sem o entendimento das secretarias
setoriais, digamos assim, educação, saúde, abastecimento, de que quando o planejamento propõe alguma coisa e discute, ele não está mandando nos outros, ele está tentando integrar aquele setor dentro do pacote do planejamento inteiro. Perfeito. Eu acho que isso, de alguma forma, se perdeu, não só em Curitiba, mas no Brasil inteiro, porque todo mundo ficou muito... Independente. Não sei se a palavra certa seria independente, sim, mas eu diria ficou muito enfeudado, a palavra nem existe, mas assim, cada um é dono do seu feudo e tem horror a que alguém meta o olho ali. E isso piora mais ainda... Um individualismo, assim. Com as coligações em termos de eleição, porque na hora que o prefeito precisa juntar, sei lá, 11 partidos para ganhar as eleições, ele precisa lotear a administração em 11 setores para atender todo mundo. E esse pessoal não está preocupado com o conjunto, raramente está preocupado com o conjunto. E aí, cada vez que você mete o bedelho em alguma discussão para dizer, não deveria ser assim, a resposta de volta é, não se meta, porque aqui não é teu campo. E eu acho que com isso a gente prejudica o planejamento da cidade inteira e prejudica a população na realidade. Perfeito. Tá? Na verdade, por incrível que pareça, você entrou na terceira pergunta mesmo, que está seguindo uma linha. Que eu ia falar realmente sobre quais atitudes que a prefeitura teve na época que influenciaram de forma positiva na qualidade de vida do cidadão curitibano. Porque, assim, o centro da nossa pesquisa é falar sobre desenvolvimento urbano sustentável, econômico da cidade, mas o nosso subtítulo assim, é a cidade e o seu cidadão. A gente quer tentar mostrar, dentro da nossa monografia, o quanto a cidade criou uma identidade no cidadão curitibano, o quanto teve essa preocupação com o cidadão curitibano, e essa preocupação, a gente quer fazer o caminho inverso. A nossa ideia mesmo, por onde está a nossa hipótese é essa, que por se preocupar com o cidadão, houve um desenvolvimento urbano e econômico. Não se teve primeiro uma preocupação com o desenvolvimento urbano e econômico e, consequentemente, atingir o cidadão. A gente, na teoria, né, a nossa ideia, assim, nosso achismo ainda, é que a cidade se preocupou primeiro com o cidadão. E, consequentemente, teve outros, teve o desenvolvimento urbano, econômico, teve um crescimento demográfico, porque pessoas vieram para cá. Então, a nossa ideia é essa. E aí, não sei se, além dessas que o senhor citou, não sei se o senhor lembra de mais alguma ou alguma outra... Tem a mais. Por exemplo, no início dos anos 80, portanto ainda dentro do escopo temporal, houve um ano em que o Paraná teve uma geada desastrosa, mas horrível no norte do estado. E isso acabou com uma boa parte da produção. Mas mais importante do que isso, teve muita migração para as cidades maiores. A geada negra foi a maior responsável talvez pela migração de Curitiba, né? Exatamente. Sabe que muita gente do norte veio para cá. Exatamente. No pressuposto de que conseguiria alguma outra atividade. Industrialização, a erva mate crescendo, muitas indústrias abastecendo aqui a indústria da erva mate. Havia um polo industrial que já tinha sido idealizado em 69. O Ney Braga mesmo conseguiu também ajudar de alguma forma quando ele foi para o Ministério, né, para trazer indústrias e... Muita gente colaborou, mas sempre nessa lógica, né? As ideias eram todas bem-vindas, mas elas passavam por um filtro, uma espécie de filtro que eu diria que mais do que filtro é um funil. Ela vinha de várias coisas, mas tinha sempre uma mesma direção. Né? Se não colaborar nessa direção, não serve. Vai ter que repensar a ideia. Uma das coisas que aconteceu é que a gente percebeu naquela época, digamos, para você ter uma ideia, o Rio Barigui já era do lado de lá da cidade. E hoje ele está no meio da cidade. Naquela época ele estava do lado de lá, tinha que fazer uma ponte do Rio Barigui. O cruzamento do Barigui era a BR-277. Para baixo não tinha nenhuma rua que cruzasse o Barigui. Aí está para lá. A gente chegava na cidade industrial por baixo, pela João Bétega, que era uma das ruas que dava acesso. Então, primeira coisa, antes disso até um pouco, quando se fez o esforço de, digamos, preencher a cidade industrial, foi feito um grande estudo, uma discussão, um seminário e tal, com o pessoal da área econômica do Estado do Paraná, do governo do Estado, e Curitiba optou
por não disputar com... Não adianta a gente querer disputar espaço com São Paulo. Ele vai perder sempre. Não adianta ficar disputando. Vamos tentar nos especializar. Então, a ideia era um foco no metal mecânico e tendendo para uma tecnologia leve, por exemplo. Então, tá bom. Então, quais são as indústrias que a gente pode ter aqui para... Primeiro, uma das primeiras discussões, bem antes disso, em relação ao transporte, foi a Volvo. Dizer, bom, nós não queremos, para o nosso modelo de transporte, que é um modelo novo, usar um caminhão disfarçado de ônibus, que todos os ônibus do Brasil, até aquela época, eram chassis de caminhão encarroçados para ser ônibus. Mas era um caminhão, para todos os efeitos. Não, a gente quer um ônibus com chassi mais baixo, com muita potência de arranque e de frenagem, que vai ser maior do que o convencional, etc, etc, etc. E aí, pesquisando, vários que apareciam por aí, foi feito, o pessoal do Haddad de Planejamento, eu acompanhava por curiosidade, mas não estava na minha área. O máximo que eu fiz foi, como informação, juntar a informação existente e passar para eles. No Brasil não tinha nenhuma fábrica. Na época, as poucas fábricas que a gente tinha eram de caminhão. FNB, eu acho que na época, né? FNB e outros. Mas a gente podia explorar Renault, Mercedes, Volvo, Scania e por aí vai. Vários outros. Na época, nem se cogitou de estudar China e Japão. Tá? Chevrolet, Chrysler, coisas dos Estados Unidos e tal. Nessa varrida muito rápida, ficou-se com a sensação de que Volvo, Renault e Scania eram legais. A Volkswagen naquela época não produzia nada, a não ser carro. Não tinha caminhão, não tinha ônibus. Hoje já tem também. A Mercedes tinha alguns ônibus. Mas ficamos nessas. E aí um grupo foi visitar as fábricas para ver que tipo de predisposição eles teriam para fazer um ônibus absolutamente urbano. Eu não conheço os detalhes, e isso teria que conversar com outros colegas da época, mas sei que entre todos a Volvo foi a que se interessou mais pelo assunto. E o prefeito Lerner, na época, conversando com eles, disse, bom, se vocês instalarem, nós vamos fazer esse ônibus de qualquer jeito. Se vocês instalarem a fábrica em Curitiba, a gente garante que vai ter condições de vender para a Prefeitura de Curitiba. Porque a especificação técnica vai ser essa. Nós queremos um ônibus produzido nessas condições. Vai restringir para... vai ser essa condição, porque isso é o que melhora a vida, o deslocamento da população de Curitiba. Porque eu via, por exemplo, minha avó, meu tio-avô, no Rio de Janeiro, escalar um ônibus para entrar dentro dele, que era um degrau aqui em cima. O pessoal tinha dificuldade de subir e descer. O motorista não tinha muita paciência, abre porta, espera o pessoal chegar e se acomodar, se arrancar e tal. O pessoal caía dentro do ônibus, por exemplo. Então, esse tipo de preocupação, que, como você falou, estava vinculado à melhoria do bem-estar da cidadania, do usuário, do residente de Curitiba, ele tinha uma provocação para o tipo de serviço que ia ser prestado. Quando a Volvo aceitou vir para a cidade industrial, com incentivos do governo federal, do governo estadual, do município, etc., ela veio já contando com o fato de que não é só Curitiba, eles vão produzir um ônibus urbano que vai ser inédito no Brasil. E, portanto, vai ter um mercado que não é só Curitiba. Imediatamente em seguida veio a Scania, que se instalou em outro lugar. E aí a Mercedes entendeu e veio. E aí veio uma série de outras indústrias promovidas pela ideia de que o ônibus urbano não é um caminhão fantasiado de ônibus. Ele é feito para ser ônibus. Tem que chassi baixo, etc. Então, essa foi por exemplo, uma evidência dessa preocupação. E havia outro tipo de evidência. Voltando ao tema da geada, muita gente veio para cá. Curitiba tinha uma área chamada no zoneamento de expansão urbana, que era todo aquele pedaço da volta que hoje continua sendo verde, e mais abaixo da BR-116, Tatuquara para baixo, digamos assim, e entre outras áreas, que na época era mato, ou área vazia, ou chácara, alguma coisa parecida.
Nós fizemos na época um experimento, que foi uma pesquisa, quando o pessoal da área social avisou, olha, a gente está rastreando gente que chega de ônibus, são, digamos, não digo fazendeiros, mas pessoas que estão acostumadas a Viver no campo, rural, viver no campo, só sabem fazer isso. A gente não vai conseguir dar uma ocupação urbana para esse pessoal. Eles não têm condições de trabalhar na cidade industrial, mas podem ter ocupação rural. Bom, para nós foi uma dificuldade. Primeiro, em termos tributários. Se a gente chama de área de expansão urbana, ela é urbana e cobra IPTU. Se você chamar de área rural, sai do perímetro urbano, cobra-se ITR e isso é um imposto federal. Então, foi dado um arranjo para que o município inteiro fosse chamado urbano, dentro do perímetro urbano, porém, essas áreas eram áreas com a preocupação de produzir alimento. E a prefeitura se obrigava a comprar todos esses alimentos produzidos ali em volta para merenda escolar, hospital, etc. Então, com esse artifício, você conseguia que o dono da terra, em vez de ficar sentado na terra esperando que a cidade chegasse lá para lotear, para não sei o quê, ele já fazia um acordo com esses migrantes, digamos assim, para produzir alguma coisa. E o pessoal da prefeitura comprava esse produto com determinadas especificações, não era qualquer coisa. Qualidade, né? Exatamente. Então, você juntava as duas pontas, que você tinha a produção e a distribuição e consumo no próprio local, mas ao oferecer uma alternativa para esse pessoal, eu acredito que alguns até ficaram aqui depois de passar a crise, digamos assim. Outros voltaram, provavelmente, para o norte, porque era o que eles sabiam fazer, além do mais. A maioria, se não a totalidade, reclamava do clima de Curitiba, né? Tudo bem que eles sabiam produzir, mas no frio é diferente de produzir. Então, a solução foi, vamos continuar dando qualidade via merenda escolar, e já que tem que comprar em algum lugar, compra desse pessoal. Uhum. E a partir daí, isso engrenou outras coisas. Quando se discutiu, por exemplo, a possibilidade das CIMIs vir para cá, a ideia foi, coloca do lado da Vila Nossa Senhora da Luz, porque aquele conjunto, que era um grande conjunto habitacional, com muitos problemas, especialmente com muita pobreza, porque só o homem trabalhava, na hora que a CIMIS vai se instalar e ela quer mãos femininas para lidar com todos os detalhes, tinha um nome, agora eu me disse, enfim, a parte eletrônica deles, que tinha um nome que eu agora esqueci, mas enfim, a ideia era empregar mulheres. E nós falamos, ótimo, então você vai pegar todo mundo assim, da Nossa da Luz, porque você vai ter ao mesmo tempo dobrar a renda familiar. E aí, compra, enfim. Exatamente. E aí aconteceu uma coisa que o IPUC não previa, e para mim foi um aprendizado maravilhoso, que é o seguinte: você de repente pegou famílias, não digo todos, mas a grande maioria, dobrou a renda familiar. Qual é o primeiro investimento que eles resolveram fazer? Melhorar a casa. Para onde? No terreno daquele. Então, não pode crescer para baixo, não pode crescer para o lado, não pode crescer para cima, não pode crescer. Vai crescer como? Então ficaram, eu ia tirar fotografias lá, porque eu queria ver como é que funcionava isso. Uhum. Uma coisa que nós convencionamos chamar de peru no pires. Sabe? Imagina um peru num pires. O camarada tem que fazer uma casa, ele quer melhorar a casa dele. Mas não tem como, porque o terreno é pequeno. E isso nos convenceu de uma vez por todas que o importante da política habitacional não é a casa, é o tamanho e a localização do terreno. Deixa o cara morar no terreno de 12 por 30 com papelão, com zinco, com madeira, com o que quiser. Porque na hora que a pessoa melhorar, ele vai melhorar o terreno dele. O importante é quando ele sai da casa dele, encontra uma cidade em volta. Não é botar um conjunto habitacional lá no Deus me livre, que não tem nada em volta. Não tem água, não tem luz, mas também não tem escola, não tem saúde, e às vezes não tem nem transporte. Então, eu acho uma irresponsabilidade, depois de passados 30 anos, 40 anos, as pessoas continuarem insistindo na ideia de que o programa habitacional é focado na habitação. Não é. O Brasil não tem déficit habitacional, ele tem déficit de cidade. Não é a mesma coisa. Você tem que agir, não é na casa em si,
é na localização desse conjunto para que essa pessoa, essa família esteja melhor situada. E esse foi o pacote. E a Coab deu vários exemplos disso nos anos 90, ainda fora do teu escopo, mas já no terceiro mandato do Jaime, por exemplo, tem uma série de conjuntos habitacionais na ponta ali da conectora 5, da atual conectora 5, nessa área aqui, por exemplo, isso aqui, que hoje eu duvido que alguém passe por lá e identifique onde é o conjunto habitacional. Porque ele foi tão bem montado, tão bem desenhado pelo pessoal, inspirados pelo arquiteto Rafael Dely, que já faleceu. Que foi o mesmo que você encontrou na França. Exatamente. E a gente trabalhava muito, porque o Rafael depois foi presidente da Coab várias vezes, e ele tinha essa visão, e a gente compartilhava e defendia muito esse princípio de que o importante é a diversidade da solução habitacional, mas principalmente que ela esteja dentro da cidade, ou que ela esteja num lugar em que a cidade rapidamente vai crescer naquela direção. E, portanto, vai absorver isso. Só por curiosidade, assim, mas todo esse projeto assim, de habitação agora é uma curiosidade fora da pesquisa, mas é só porque o BNH teve alguma influência assim, dentro desse projeto todo? O recurso vinha do BNH ou não? Era algum daqui mesmo? Claro, vinha do BNH. Eu acho que o BNH ele sempre teve muita crítica de muita gente, porque ele, digamos, implantou o conceito da solução habitacional em vez de pensar na cidade. Perfeito. Quando ele foi extinto, eu fiquei com a sensação de que, ao ser absorvido pela Caixa Econômica Federal, que além de ser um banco social, era um banco urbano, que financia água, esgoto, etc. e tal, eu achei, na minha santa inocência, que mudaria o conceito. Agora nós vamos ter um programa habitacional que, na verdade, é um programa de cidade, um programa de bairro pronto. Também não aconteceu. E todo mundo fica preocupado com a solução habitacional. E eu acho que isso é aquela mania dos políticos brasileiros de ter que inaugurar coisas físicas. Você pode produzir casa, certo? Você justifica na mídia, fizemos 10 mil casas. São todas horrorosas, mas foram 10 mil. Você não vai dizer, terminamos um bairro a mais para a cidade que tem tudo. Não tem isso. Até hoje, as cidades brasileiras são cidades incompletas. Tá? E todas elas têm bairros quase prontos, cheios de vazios urbanos, e em vez de ficar enchendo esses vazios, preenchendo os vazios, ela continua urbanizando a saltos, né? Dá um salto, vai dar para frente, mais para frente, mais para frente, ou seja, vai criando mais bairros incompletos e mais vazios urbanos. Isso é um desastre do ponto de vista de custo-eficiência. Você tem que aumentar as redes e continua tendo deficiência na operação da rede. Agora, uma boa parte disso é provocado pelo tipo de financiamento. E hoje, a gente já comentava isso nos anos 90, e eu acho que isso não mudou. Infelizmente, uma boa parte do planejamento urbano está pautado não pela teoria do planejamento urbano ou pela lógica do planejamento urbano, mas pela definição do financiamento dele. Tá? Então você diz assim, olha, tudo bem, eu financio, mas aí depois do mas é um desastre. Tudo tá? que tem mas... Sabe, eu não quero, eu quero ouvir o que vem depois do mas, o que a gente pode neutralizar. Porque na hora que diz, o terreno não pode custar mais que X% toda hora, danoso. O conjunto habitacional, mas não pode ter uso comercial. Como assim, meu Deus? Qual é a cidade que não tem uso comercial? Por que você não pode ter uma base comercial e a pessoa morar em cima? Sim. Não, é difícil. Então, o operador está preocupado com a eficiência, não é bem eficiência, é a utilização do seu recurso financeiro de modo a prestar conta lá na frente. Ninguém está preocupado com o desenho urbano. O resultado que isso vai gerar. Com o resultado urbano que vai gerar. Tá? Então você encontra conjuntos habitacionais que podem ser bonitos ou feios, grandes ou pequenos, longe da cidade, o que não serve a ninguém, e muito menos para o usuário. Sim. Né? Então o IPUC já fez estudos agora, recentemente, que contaram esse mês, de áreas da cidade que são ZR2, que é o uso convencional habitacional. Perfeito. Que se você comparar isso com o último conjunto habitacional da Coab no bairro da Cachoeira, lá em cima, no inteiro do Grande Tamandaré, por exemplo. Se você pensar
o que a família precisa ter. Aí você diz, bom, se eles estivessem morando na Fazendinha, ou na Marechal Floriano, perto do Boqueirão, ou várias R2, o custo final teria sido o mesmo, com a diferença de que eles estariam dentro da cidade. Agora, eles estão lá no fim, tem que levar todo esse esquema para lá, ou seja, a Coab faz, em parceria com o setor privado, um investimento em solução habitacional e, de uma certa forma, compromete a prefeitura a estender redes, equipamentos, instalações, quando existe um monte de outras áreas na cidade que já estão, ainda estão ansiosas em relação a isso. Então, por que não pode mudar esse entendimento do financiamento para que isso seja feito de maneira a preencher o espaço urbano? Perfeito. Eu confio, na realidade, em que, depois da reunião do Habitat 3 do Quito, outubro do ano passado, aonde muita gente do governo federal, pessoas importantes do governo federal participaram, especialmente 2 pessoas do Ministério das Cidades, eles, Ministério da Cidade, possam influir na decisão do Conselho Diretor da Caixa Econômica, de modo a adequar essa regra, de modo a gente ter, talvez no início, menos soluções habitacionais, mas certamente mais cidade. Perfeito. Eu achei bem interessante assim que todas as conversas assim, que eu tive, elas de um modo geral, mesmo não sendo talvez a área de atuação dos outros entrevistados e não sendo talvez o foco deles, né? Mas tanto o Pio quanto o Nojima, os dois falaram que talvez até trazendo agora para essa questão do contexto, que uma das principais soluções que a cidade criou na época foi a questão da urbanização consciente mesmo, de você fazer com que as pessoas tivessem uma qualidade de vida assim realmente de residência, de morar num lugar bom, de ter ali os serviços oferecidos pela cidade de um policiamento, um corpo de bombeiros, essa preocupação que hoje em dia é atual, vamos fazer um corpo de bombeiros que atenda lá uma determinada população assim, um número X, vamos fazer um posto de saúde que atenda um número X de pessoas, isso já tinha na época. E tanto o Pio quanto o Nojima falaram que isso eles destacaram também, da mesma forma como o senhor destacou, como um dos principais diferenciais na questão de qualidade de vida. E eu achei interessante, porque por mais que sejam pessoas de diferentes setores, o Pio também teve a oportunidade de trabalhar junto com o Lerner, ele contou um pouco da história dele e tal, e ele falou que o Lerner tinha muito essa visão assim, de tentar beneficiar a população de modo geral. O foco, o Jaime sempre teve isso, né? No foco ser o cidadão. E o IPUC, na época, não é que tinha dificuldade de fazer isso, não era tradição fazer isso. Eu estava contando aqui para o Gabriel, antes de você chegar, que num determinado momento, acho que foi na segunda gestão do Jaime, portanto aí dentro do teu escopo aí, finalzinho ali. na Avenida Kennedy, na época, ali, numa das subidas da Kennedy, perto de onde está o supermercado, perto da Brigadeiro Franco. Perto do Extra ali, né? Isso. Tinha um centro de computação, que era o centro de computação do Labirinto. Grandão, imenso, está lá. Hoje continua sendo de alguém, talvez seja o Bradesco, o HSBC, sei lá, mas estava lá. Do lado dele tinha um conjunto habitacional mais ou menos bom de dia. Mas tinham 2 triângulos remanescentes de área de ocupação da Avenida Kennedy. E que a população dali do bairro queria que se transformasse em praça. Tudo bem. Vieram aqui no IPUC pedir que a gente fizesse a obra. Naquele tempo isso entrava no processo, análise e tal, mas conversando com o meu colega do projeto, que já estava até a dos cabelos de ideia, de trabalho, por que a gente tem que ficar fazendo pracinha? O IPUC tem mais o que fazer, não precisa ficar desenhando pracinha, contrata alguém para fazer isso, vamos fazer diferente. Fui conversar com uma amiga que era professora da arquitetura na Federal e disse, escuta, no teu grupo lá no ateliê do 5º ano, você não tem que fazer propostas de desenho de praça, tem que fazer tudo isso. Não dá para você fazer na base de estudo mesmo, quer dizer, trabalho real, uma proposta para essa praça ali do lado? Boa ideia. Então vamos fazer diferente. Você vai pegar tua turma, vai dividir em 3 grupos, não sei quanto, 3 grupos, eles vão fazer um desenho preliminar, eu me comprometo, como IPUC, a executar a obra.
mas eles vão ter que apresentar esse negócio lá para aquele pessoal, e eles vão ter que aprovar. E nós vamos fazer aquilo que a população disser que gostou. Não vou discutir. Não vou dizer põe aqui, põe assado. Eles, população, vão dizer que vai ter. Essa pessoa, esse grupo vai ter que fazer um desenho, dizer quanto custa, porque eu preciso ter um orçamento para discutir, e em quanto tempo pode ser feito. E aquilo que ganhar, automaticamente esse pessoal vai fiscalizar a obra. Eles já estavam curiosos como desafio e foram fazer. Eu achei muito divertido, na realidade, porque foram alguns sábados e domingos, acho que 3 ou 4 sábados e domingos. A primeira vez eles foram explicar para ouvir o que o pessoal queria, depois desenvolveram. Esse negócio levou, na verdade, um processo de uns 4 meses, talvez. Primeiro convidou o pessoal, tudo bem. Aí depois cada grupo desenvolveu uma proposta. Aí foram lá apresentar. E assim, cada vez foi um apresentado, não foi ao mesmo tempo. Então foi um apresentar uma vez, foi o segundo, terceiro vez. E a população, e eu expliquei, vocês vão ter 3 alternativas. Vocês vão escolher. Não precisa criticar e aprovar cada alternativa. Você olhar e dizer, olha, a gente gostou mais daquela lá. Mas não tem que ser exatamente como veio. Vocês podem, de repente, pegar ideias da primeira, da segunda, da terceira e criar uma nova alternativa para todo mundo. Não é um desenho fechado. Perfeito. Eles fizeram isso. E os estudantes ficaram preocupados, porque vinham aqui no público dizer, mas peraí, olha só, eles querem assim, o desenho a gente fez assim porque é mais bonitinho, eles querem que agora a circulação de seja do outro lado. Meu querido, quem vai andar lá são eles, não são vocês. Se eles querem que o trajeto seja por ali, que faça por ali, qual é o problema? Sim. Não, mas é menos, não é tão legal. Não é legal para quem trabalha, porque eles aqui vão fazer, vão andar, deixa o desenho fazer como quiser. Bom, em resumo, eles ficaram entusiasmados com a oportunidade, mas preocupados com o processo. Uhum. Eu dizia, vocês têm que se acostumar que esse vai ser seu cliente no futuro. Quando você está na universidade, está certo que vocês vão ter que produzir para alguém, né? Mas, afinal, o que vai diferenciar é a universidade propiciar essa possibilidade de vocês terem um cliente real e que depois vão ter o seu projeto realmente implantado ali, como foi feito na época. E durante muitos anos foi um dos espaços mais bem conservados da cidade. A população saía de lá, ia limpar, varrer. Eu passei algumas vezes dando uma voltinha por ali, estava sempre bonitinho. Agora está meio destroçado, como outros lugares. Mas a experiência de envolver a população junto com os estudantes, para mim foi muito interessante. Muita gente da universidade não gostou, achou que o objetivo da universidade não é esse, tem que gerar conhecimento novo, produzir sabedoria, etc. e tal, e não tem que se contaminar com a realidade das coisas. Eu acho que não pode ser assim. Eu acho não dá que nem é o contrário. dizer que é uma contaminação, na verdade. Não, mas me falaram várias vezes usando essa palavra, contaminar pela realidade. Ficar lá no desenho bonito, abstrato, utópico, enfim, ideal para algum momento. E eu achava que não. Acho que nós, no planejamento, temos a função específica de traduzir esse conhecimento ideal no dia a dia do bem-estar da população. Se esse conhecimento não puder passar pelo planejamento para chegar no bem-estar da população, ele não tem função social nenhuma. Sim, concordo plenamente. Mas muita gente não concorda. Você quer um café? Eu aceito. Você quer, Gabriel? Pequeno ou grande? Pode ser desse também. Esse? Então, Tem uma escadinha. Mudou aqui. Tem café, tem... Ele já está doce? Não, não está. Tem açúcar e... E a doce. Tem biscoitinho. Mas enfim, essa é uma das questões que, de uma certa forma, afeta todas as universidades. E durante o período em que eu trabalhei nas Nações Unidas, eu fiz concurso para a ONU em 92 na verdade. E fui trabalhar lá de 93 a 2010, quando me aposentei. Perfeito. E tinha curiosidade, andando pela minha área de influência, que era o hemisfério ocidental, né, da Europa, da Turquia até o Alasca, né, o hemisfério ocidental. Todas as vezes que eu ia negociar alguma coisa, pesquisa, com alguma universidade, pública ou privada, tanto faz, eu sempre perguntava qual era a relação que esse pessoal tinha com a cidade onde eles estavam instalados. E
ficava muito decepcionado quando não tinha nenhuma. Inclusive, no meu primeiro curso, que foi em Nairobi, eu fiquei 3 anos e meio morando em Nairobi, que é a sede do Habitat, da agência da ONU para as cidades e governos locais. Ficava muito triste de ver que a Universidade de Nairobi, dentro de uma formação estritamente inglesa, não queria saber da cidade. Eles estavam dentro da cidade e, para eles, a cidade era uma coisa virtual ali do lado. Eu acho que a instituição de ensino ela tem que ter um poder de transformação dentro do município que ela está, né? Seja lá uma universidade federal ou privada. Eu acho interessante essa preocupação do cara, o aluno de direito, ele ter a preocupação de fornecer um trabalho para as famílias locais ali que precisam de um serviço voltado para a área do direito. Do economista, ou contador, ou talvez até ali o administrador, tentar fornecer algum tipo de projeto ou planejamento para as empresas locais, para os comerciantes locais. Eu acho que se a gente conseguisse implementar isso dentro do ensino do modo geral, seria excelente. Né? Por que talvez os engenheiros ou os arquitetos não podem fazer um projeto de melhoria do bairro ou da região onde está a universidade? Né? Porque eu acho que esse conhecimento empírico é uma coisa que falta muito. Por exemplo, a gente não tem não tem contato nenhum com a pessoa fora. A gente tem contato com o livro, com o pensamento, com uma linha teórica, com as escolas lá, Cepalina, a escola clássica, a escola keynesiana, a escola austríaca, mas não tem um conhecimento prático disso tudo, né? Exatamente. Quando eu voltei do doutorado na França, em 73, entre 73 e 75, eu fui convidado para dar aula. Naquela época as universidades tinham menos restrições, digamos, aos auxiliares de ensino. Eu pretendo ser professor, mas a federal precisava ela estava começando um curso de estatística e dentro desse curso tinha demografia. E eu tinha feito um curso. E era sua área específica. O meu doutorado incluía demografia. Eu nem lembro onde é que está agora na papelada da França. Eu tenho os registros de todos os cursos, mas mais detalhes, certificados eu não tenho. Naquela época eu pedi uma certificação, porque eu tinha terminado um crédito de demografia, e o professor Jair Leal, da Universidade Federal, me convidou então para dar aula de demografia para o curso de estatística e aula de estatística para os outros cursos do ambiente das ciências sociais. E eu costumava usar os alunos, eram 80 alunos, eram 2 turmas, tinha demografia juntos. Usava os alunos assim: bom, cada um de vocês vai fazer o levantamento demográfico, estatístico da quadra onde moram na cidade. Então eu quero saber quantas pessoas, estrutura etária, gênero, idade, crescimento e tal. E aí, com base nessa informação, a gente fazia trabalho estatístico do tipo altura média, relação altura-peso, idade média, densidade da quadra, onde é que mora, o que faz. Nossa, só você vê um levantamento, um levantamento de dados bastante simples, porque era em volta da quadra. Mas eram 80 quadras da cidade. Isso eu dizia: eu vou levar para a PUC esse resultado. Vinha para cá. O pessoal contrastava com informações que tinha do IPTU, de outras coisas. Poderia até como uma amostra, né? Dependendo da. Exatamente. Então, há uma série de interações que não são prejudiciais ao ensino. Sim. São úteis ao planejamento, porque força o planejador a ficar com o pezinho no chão. A minha preocupação, eu não estou dizendo que o planejador não pode ter a cabeça nas nuvens, ele pode ter a cabeça nas nuvens, mas tem que ter o pé no chão. Não adianta ter cabeça, corpo e membro lá nas nuvens, não vai descer nunca, certo? Então, essa é a preocupação dessa linha de ação baseada na foco na população, mas no uso do bom senso local. Perfeito. Vou fazer uma última pergunta para fechar o nosso bate-papo, até para não tomar muito do tempo. Acho. Não, tem a manhã inteira, não tinha nada. Então, assim, hoje em dia, né, já com essa visão, até com todo o know-how, todo o conhecimento que o senhor adquiriu em toda essa estrada, né, que você já percorreu, assim,
Você acha que alguma coisa na época poderia ter sido diferente que melhoraria de forma significativa talvez a qualidade de vida do curitibano? Poderia melhorar a questão do planejamento, assim, olhando de hoje, alguma sugestão para o passado? Olha, eu me recuso a fazer essa espécie de retrofit temporal, de lógica, porque, por princípio, sabe, Luiz, eu acho que eu devo gastar meu tempo e meus neurônios com o futuro. Daqui para frente. Não me resolve criticar o retrovisor. Mas, até porque, hoje em dia eu sei muita coisa que eu não sabia naquela época. Sim. Quer dizer, eu não sabia, nem tinha até como os saber. resultados que tiveram de algumas decisões, agora você tem conhecimento do que resultou. Na época eu não sabia o que poderia acontecer. Tinha uma estimativa, mas nem sempre dá certo. Uma coisa que eu depois de uma série de trabalhos aqui no PUC, quando a prefeitura fez o primeiro contrato de empréstimo com o Banco Mundial, que foi em 77, para expansão da linha de ônibus da Conectora 5, a expansão que levou ao Ponte do Barigui e ia até a cidade industrial, a continuação na rede do Caminho do Siqueira, que era a linha de lá. Bem a região da universidade, né? Campião do Siqueira, Campo Comprido. Isso, exatamente. Naquela época não tinha ainda o lado centenário, era Praça do Barbosa, Campião do Siqueira. Para fazer isso, foi feito um empréstimo do Banco Mundial, entre outras coisas. Era melhora da Norte-Sul, expansão do Boqueirão e criação daquela lá. Até foi muito interessante, porque era uma área completamente inóspita da cidade, então nós tínhamos aqui os mapas da estrutura fundiária da área e o Jaime tinha dado instrução: olha, vocês na hora de desenharem, evitem ficar cruzando no meio de uma propriedade, porque você acaba sobrando de um lado de outro e acaba não tendo, digamos, uma utilização econômica para o proprietário da gleba. Então, por isso que você repara que, olhando de longe, ela é completamente diferente das outras, porque ela vai acompanhando não só a curva de nível, como o limite de gleba. Perfeito. E isso é um outro conceito de economicidade dentro do processo de apropriação. E, na época, isso aí tinha conceito de aproveitamento 1, quer dizer, pode construir uma vez a área do lote, que é uma área de expansão. Eu já tinha visto que para igualar as outras, nós deveríamos passar isso para 2 ou talvez 3, ou seja, haveria um upgrade, uma melhoria na edificabilidade, o que automaticamente vai valorizar o terreno. Então, coleção com a Coab, chamei meu colega, que era diretor técnico da Coab na época, falei: compra o que você puder, dentro do disponível dos recursos financeiros da Coab, terrenos naquela área ali. Mas me conta quais são os terrenos que vai comprar. Depois de comprar, me diga quais são. Tá bom, tudo bem. Aí a gente, vamos absorver o terreno do Coab. Já que a gente vai valorizar, vamos valorizar o que é nosso. Então, tá lá, desenho. Tá, tudo bem. Aí muda o coeficiente. Mudou o coeficiente. Passou para 3. Todo mundo, vamos comprar o terreno. Era da Coab. Então agora, o que eu faço com isso? Venda. E incorpora a valorização imobiliária. Porque a moeda municipal é o potencial de edificação. Hoje, mal usado, que virou mais um imposto, em vez de ser um instrumento de desenvolvimento urbanístico, é apenas um instrumento arrecadatório. Perfeito. Isso vai ter que ser calibrado de outra forma. Mas, na época, já era assim. Era um instrumento de desenvolvimento urbanístico. Então, tá bom, venda, mas use esse dinheiro para fazer conjuntos habitacionais dentro da área, próximo da futura estação do Expresso. Porque pelo menos a gente está levando transporte para esse pessoal. Mesmo que não tenha outra coisa, tem transporte. E isso foi feito. É aquele conjunto que eu lhe falei, que o Rafael promoveu e discutiu e acabou fazendo. Entre outras coisas. Então, essa figura de que o planejamento tem que ser um instrumento pelo qual você facilita a prosperidade da cidade, você induz essa prosperidade, mas precisa recolher essa plusvalia para o próprio planejamento. Perfeito. Não para o planejamento, mas para a cidade ter recursos de continuar fazendo isso. Esse aprendizado
que para nós vem de 70 e pouco, 78, 79, quando eu, em função desse trabalho do Banco Mundial, me convidaram, junto com outros gestores de projetos da América Latina, do mundo inteiro, na verdade, para fazer um curso de especialização lá em Washington, no Banco Mundial, que chamava-se Gestão do Crescimento Urbano. Éramos 3 brasileiros, um do estado interior, que na época era o equivalente do estado das cidades de hoje, um da Caixa Econômica e eu. Além de outros, tinha o vice-prefeito de La Paz, a vice-prefeita de Istambul, gente da Coreia, da África, enfim, eram 30 e tantas pessoas do mundo inteiro. E todos ficavam assim surpresos quando o tema era gestão de crescimento urbano. Estavam falando de cidade, não era política urbana em geral, era um caso concreto territorial. E cada um falava um pouquinho da sua cidade. Quando eu comecei a explicar o caso de Curitiba, e na verdade fui o primeiro, porque eles faziam por ordem alfabética, eu como Alberto era o primeiro da lista, não tinha nenhum Arão, então o Alberto era o primeiro, e expliquei, eu percebia que o pessoal de planejamento urbano local, diferentemente dos meus colegas de planejamento urbano, mas federal, Caixa Econômica e Ministério, os caras de planejamento urbano de cidade, olharam e disseram, nossa, mas essa é uma figura ótima, imagina poder fazer assim, porque eles automaticamente ligaram todos os pontos e sabiam como é que podia transformar o processo de crescimento da cidade. O pessoal do banco ficou muito interessado, porque na realidade você está levando prosperidade. O único ponto, não digo negativo, mas omisso nessa história toda era como é que você recupera a plusvalia que você mesmo gerou via planejamento. Não recuperamos. Não existe uma figura tributária adequada a isso. Na época havia, continua havendo, que é a contribuição de melhoria. E para minha grande surpresa e até tristeza, são pouquíssimas as cidades que usam esse instrumento. O Paraná, na realidade, é o estado brasileiro que mais usa, e mesmo assim não passa de uma dúzia as cidades que usam. Quer dizer, eu acho um absurdo, porque na realidade as cidades, os governos reclamam de falta de recurso, mas não se dispõem a ir atrás do recurso, certo? Quer dizer, todo mundo fica contando em fazer cortesia com chapéu alheio, né? Eu quero dinheiro, mas eu quero teu dinheiro, não o meu. Eu vou querer que o Estado me transfira, que a União me transfira, mas eu não quero aparecer como cobrador de imposto, que é uma figura muito chata, muito difícil, muito antipática. Tá? Então, o governador e o presidente e o ministro que arranja dinheiro para passar. Acho um absurdo esse negócio. E isso talvez tenha sido agudizado até pelo hábito onde eu trabalhei 17 anos, porque a gente passou desde 92, 96, na Conferência Habitat 2, em diante, batendo na tecla do direito à cidade. E eu acho que desde 2007, quando eu comecei a levantar a lebre sobre isso que eu vou falar, talvez eu não tenha feito com a mesma intensidade. É que o direito à cidade tem que ser contraposto com os deveres para com a cidade. E o primeiro dever para com a cidade é você financiar a cidade. Tá? Eu estou trabalhando como consultor, estava trabalhando como consultor, né, para o Plano de Desenvolvimento Metropolitano do Rio de Janeiro, na área metropolitana do Rio, que apesar de ser a segunda mais importante do Brasil, ela foi extinta em 89 e só agora foi recriada em 2013. Quer dizer, durante 20 e tantos anos... Um período negro, sem... houve uma ausência metropolitana, então os municípios mais brigam do que cooperam, e isso era um caos. Mas, na realidade, lá, talvez isso tenha aparecido com mais intensidade. Quando a gente fazia as consultas públicas para mudar, enfim, discutir algumas melhorias urbanas de impacto metropolitano, no caso do Rio de Janeiro, uma cidade muito densa, com muitos edifícios, eu costumava pedir que as pessoas levassem para as audiências públicas a conta do condomínio, a conta do supermercado e o talão do IPTU. Então, a maioria levava. Aí eu dizia, tá, então vamos começar por um conceito. O IPTU é a taxa de condomínio da cidade. Agora você faz o favor de me dizer quanto você paga de condomínio e quanto você paga de IPTU. Estou capaz de apostar que a taxa de condomínio é 10, 12, 15 vezes maior que a do IPTU. Aí o pessoal olha, é verdade.
pago muito mais condomínio do que IPTU. Pois é. Só que a tua creche não vem do condomínio, a escola não vem do condomínio, a UPA não vem do condomínio, e você reclama do IPTU. Porque é um pobre do imposto que chega todo ano com data, endereço, enquanto o condomínio está lá, todo mundo paga para morar no prédio e tal. Sim, mas nada disso resolve a cidade. Conta do mercado. Vai lá na conta do mercado e vê quanto você pagou de ICMS na sua compra. Agora, o quanto disso aí transformou em escola, creche, UPA, transporte, água, esgoto, isso aqui? Nada. Você está pagando sem reclamar. Então, para de reclamar do IPTU e entenda que o IPTU é um dever para com a cidade. Então, eu acho que falta a campanha, que é uma coisa que a gente fez naquela época. Não era muito intenso, não era muito evidente, mas havia uma intenção de, ao mesmo tempo que propicia bem-estar para a população, e você conduz o planejamento a esse objetivo, ter um mínimo de educação urbana ou de educação cívica para a população entender esse detalhe, que por mais que ela peça coisas, nem tudo depende do prefeito. Há coisas que dependem do governador ou do governo federal. Só que a primeira coisa que pode fazer pedindo ao prefeito é dar recursos à cidade. Então todo mundo fala, mas o Brasil tem uma carga fiscal impressionante. Ela é impressionante, ela é horrorosa, ela é mal usada, tudo que você quiser, só que não é urbana. O IPTU é uma quirera nesse negócio. Os números de qualquer pesquisa indicam que na OCDE, por exemplo, você tem os países mais desenvolvidos, o IPTU representa na base de 4%, de 3 a 4% do PIB. No Brasil ele não chega a 0,5%. Perfeito. Quer dizer, sabe, tem alguma coisa errada nessa história. Você comentou uma coisa que eu sempre tive uma ideia, assim, eu trabalho também no meio público, né? Eu trabalho na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande do Sul, que é uma cidade da região metropolitana aqui. Sou assessor do secretário, né? E uma coisa que eu sempre, isso já desde o segundo ano da faculdade, eu sempre tive isso como uma ideia, eu acho que é uma coisa utópica, eu acho muito difícil conseguir implementar isso. Mas eu acho que se a gente conseguisse colocar conceito tributário dentro das escolas, tributário de um modo geral, para as pessoas entenderem o que é um ICMS, para as crianças entenderem o que é um IPTU, como é que funciona um IPI, como que funciona a questão do nosso tributo que a gente paga para o governo federal, e educar essas crianças para elas entenderem, eu estou pagando isso, e teoricamente pela lei isso tem que ser revertido nisso, nisso. Aí aquela criança que aprendeu que aquilo é revertido nisso, que isso é para aquilo, isso é para aquilo, ela vai pagar o seu imposto, mas ela também vai cobrar do governante a aplicação daquele recurso. E a gente tem talvez uma má aplicação porque a maior parte das pessoas não sabe. Você pergunta para a pessoa assim, tá, quanto que você paga de ICMS aí? Quanto você paga de imposto, por exemplo, no combustível que você colocou no teu carro? É bastante, tá, mas bastante quanto? Tem países que quando você compra, eles falam assim, pagou tanto. Hoje em dia hoje em dia é obrigatório colocar no ticket, né? Mas ninguém lê no ticket quanto tá pagando. Mas é o que eu falo, pessoal, eu sempre dizia, dá uma olhadinha. O mais engraçado, curioso para mim, é que nessas audiências, estou falando de audiência com classe média, tá? Não era classe média alta, era classe média, gente que mora em edifício, que mora em, enfim,